Senhor Deus querido, Pai nosso, nós nos achegamos ao Senhor neste momento, confiando na Tua graça, confiando no Teu amor, confiando na Tua bondade, confiando no Teu Espírito, na certeza de que o Senhor olha por todos nós. Como a Tua palavra tem sido aberta todas as noites, o Senhor tem falado aos nossos corações, mais uma vez eu lhe peço, que neste momento o Teu Espírito nos conduza no estudo da Tua palavra. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, abre nossa compreensão e que nada escape daquilo que o Senhor tem para nos dizer. De maneira especial, bondoso Pai, nós nos unimos em oração neste momento, intercedendo pela família do pastor Elvio, pela família do pastor Natanael, que hoje enfrentam a dor da separação, o luto, a morte, e que a esperança do breve reencontro seja muito maior do que a dor da despedida. Por isso os visite neste momento. Da mesma forma, eu entrego nas Tuas mãos todas as pessoas que choram neste momento, estão enlutadas. Seja, Senhor, suficiente em nós para nos dar forças e assim continuarmos nossa jornada até a volta de Jesus. É o que eu lhe peço, no nome dele. Amém. Hoje à noite, nós vamos basear o nosso estudo numa longa porção das Escrituras. Vai basicamente da metade do capítulo 4 do Evangelho de Marcos até o final do capítulo 5. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós encontramos Jesus pregando, ensinando, curando e realizando milagres. Não é possível afirmar com exatidão quantos milagres Jesus fez. Isso se dá porque João, quando está encerrando o seu evangelho, lá no capítulo 21, ele diz que há muitas outras coisas que Jesus fez e que não foram escritas. E ele chega a dizer que se tudo que Jesus fez, tão rica foi a vida dele, fossem escritos livros, não existiriam lugares suficientes no mundo para conter todos os livros. Este exagero que João comete, na verdade, está representando a vida rica que Jesus teve. Embora não se possa dizer quantos milagres Jesus fez, podemos dizer quantos milagres a Bíblia nos apresenta que Jesus fez. Tem ideia de quantos são? 35. São os milagres que aparecem no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora, diante desses milagres que Jesus fez, quando passamos por momentos difíceis e complicados em nossa trajetória, em nossa jornada, uma pergunta é recorrente: Deus ainda faz milagres? Quando a nossa pequenez fica evidente, quando a nossa limitação se torna latente, quando os problemas nos assaltam e nós não sabemos como eles serão resolvidos, ou faltam para nós formas, meios de solucionar esses problemas, nós recorremos ao milagre, porque o milagre é uma intervenção sobrenatural divina. É quando Deus coloca a sua mão e redireciona aquilo que estava acontecendo de maneira surpreendente. O milagre, ele desafia a nossa lógica, o milagre desafia a nossa ciência, o milagre desafia os nossos argumentos, o milagre desafia a medicina, o milagre desafia a física, o milagre desafia a química, o milagre desafia qualquer coisa, porque ele está aquém e além daquilo que nós podemos fazer. Os seres humanos, quando se deparam com um milagre, na verdade, eles têm consigo mesmo a consciência de sua pequenez e limitação. Os milagres nos testam, milagres provam, milagres comprovam. Milagres são muitas vezes necessários para a nossa história, para a nossa trajetória, para a nossa existência. Mas nós já vimos aqui nessa semana que Deus opera milagres, eu creio nisso. Deus faz milagres.
mas nem sempre faz os milagres que nós gostaríamos que Ele fizesse, porque a ótica de Deus é outra, os caminhos que Deus tem são outros, os objetivos de Deus são diferentes dos meus objetivos, eu não enxergo como Deus enxerga, eu não vejo como Deus vê, e se eu enxergasse como Deus enxerga e visse como Deus vê, provavelmente eu concordaria com a forma como Deus tem agido, mas como às vezes eu não sei, cabe ao ser humano a sua dependência, aquietar-se e submeter-se. Dentre os milagres que Jesus realizou, nós encontramos numa passagem da Bíblia, numa sequência, essa que eu falei para vocês no começo, de Marcos 4 e 5, uma sucessão de 4 milagres que Jesus realiza. Se você está com a sua Bíblia aí, eu quero lhe convidar a abrir no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e ver o finalzinho dele e depois todo o capítulo 5. A partir do versículo 35 do capítulo 4, nós encontramos Jesus acalmando uma tempestade. No começo do capítulo 5, Jesus ele expulsa o demônio da vida de um homem que estava atormentado. Logo na sequência, ele encontra-se com Jairo, que faz um pedido a ele que vá à casa dele, porque a filhinha de 12 anos estava muito doente. Jesus aceita o pedido e no caminho acontece o terceiro milagre. Uma mulher com uma hemorragia que não estancava nunca, se espreme no meio da multidão, toca na orla da veste de Jesus e é curada. E então, já na parte final do capítulo 5, a partir do versículo 35, encontramos a ressurreição da filha de Jairo. Olhando para esses milagres aqui, algumas coisas me chamam muito a atenção. Uma delas é a reação que as pessoas tiveram diante dos milagres que aconteceram. Querem ver? Olha só, versículo 41 do capítulo 4, diz assim, depois que Jesus acalma a tempestade, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Em outras palavras, a pergunta que pairava no ar é: que homem é esse? Como é que ele fez isso? Vocês prestaram atenção? O que houve? Tinha um temporal e agora não tem mais temporal. Por isso a reação dos discípulos foi de medo, temor. No capítulo 5, então, quando Jesus chega do outro lado do mar da Galileia, ele desembarca na terra dos Gerazenos, tem um encontro com o endemoniado, expulsa o demônio dele, vai para os porcos, 2.000 porcos morrem, e então vem o versículo 15, vamos pegar o 14, segunda parte, diz assim, então o povo saiu para ver o que tinha acontecido, versículo 15, aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E qual foi a reação? Temeram. Poderíamos pensar que a reação deveria ser outra, né? Deveriam exultar, deveriam comemorar, deveriam celebrar o milagre, mas o que nós estamos vendo aqui é uma reação completamente diferente. Milagre da tempestade, medo. Milagre do endemoniado, medo. Continua, capítulo 5, versículo 33. Agora, quando Jesus já confronta a mulher curada, que havia tocado na orla da veste dele, diz a Bíblia assim: então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Olha como é que ela estava, amedrontada e tremendo. Essa é a reação diante do milagre. Mas tem mais, quarto milagre, versículo 42 do capítulo 5. Depois que Jesus ressuscita a filha de Jairo, diz assim a Bíblia: imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. E aí vem a reação. Então todos ficaram muito admirados.
Quando eu olho para esses 4 milagres do passado, essa sequência de milagres, eu reinterpreto esses milagres como uma mensagem que o Senhor tem para nós. Você não vai encontrar em nenhuma outra parte dos evangelhos 4 milagres de 35 acontecendo sucessivamente. Eles aparecem mais esporádicos, mas aqui os milagres estão todos juntos. Sabe por quê? Porque esses 4 milagres que aconteceram no passado são milagres exemplos, são milagres modelos daqueles que Jesus pode realizar na sua vida hoje, agora, nesse momento, neste sermão. No encontro com Cristo você pode receber esses mesmos milagres na sua história e na sua vida. E para entender o que esses milagres têm para nos dizer, vamos olhar um por um. Vamos entrar no mundo desses milagres. Vamos reviver os milagres. Vamos nos aprofundar naquilo que estava acontecendo naquele momento e que mensagem Jesus tinha para ensinar aos seus discípulos. Vamos ao primeiro milagre. Jesus acalma uma tempestade. Ele sabia que uma tempestade se aproximava. Eles estavam na beira do mar da Galileia. Mesmo sabendo que o temporal se avizinhava, Jesus propõe aos discípulos uma viagem de barco. Já no final do dia, já era noite. Aquela viagem representava um cardápio de algo que Jesus tinha para oferecer para os seus discípulos. Naquele momento, em meio da viagem, quando a tempestade se forma, Jesus estava ensinando aos discípulos algo muito precioso. Todos nós, em nossa vida, passamos por tempestades. Jesus estava no barco e a tempestade veio. Em outras palavras, quando Jesus está na sua vida, isso não é garantia de que você não terá problemas. Isso não é garantia que a sua vida será uma vida suave, tranquila, sem nenhuma dificuldade. Esse tipo de promessa não encontra respaldo na Bíblia. O que acaba acontecendo é que muitas pessoas procuram Jesus e procuram a igreja como se agora estivessem blindados de qualquer problema e de qualquer dificuldade, mas isso não é verdade. Isso não acontece, isso não é real. As tempestades se formam, as tempestades aparecem e todos nós estamos suscetíveis a elas. É o bebê que nasce com uma terrível enfermidade. É o emprego que vai embora. É a tragédia, o acidente, a morte, a perda, o câncer, as lágrimas que caem, os sofrimentos. Todos nós estamos suscetíveis a tempestades. Ninguém está imune, ninguém está isento. Não tem como. Mesmo os discípulos juntos e Jesus no meio deles, não foi garantia de que o problema não veio, de que a tempestade não se armasse, de que a dificuldade não batesse à porta deles. Há muitas pessoas que pensam que tempestades acontecem por causa da desobediência. Bom, na Bíblia nós encontramos o exemplo de Jonas, que desobedeceu, foi para um barco, indo na direção oposta do que Deus pedia para ele, e a tempestade veio. Naquele momento, naquela situação, a tempestade era consequência da desobediência. Mas eu não posso dizer que toda tempestade vem por causa da desobediência, porque na passagem que nós estamos considerando aqui, os discípulos enfrentaram a tempestade exatamente pelo contrário, por causa da obediência. Por terem obedecido é que eles enfrentavam o temporal. Se eles tivessem desobedecido e não tivessem entrado no barco, não teriam passado pela tempestade. Mas a obediência resultou no temporal. A obediência resultou na tempestade. E o que nós sabemos é que naquela noite, naquela madrugada,
a tempestade era muito violenta. Lembre-se que entre os discípulos nós temos homens que eram pescadores, homens experimentados no mar, homens que já haviam passado por temporais, mas aquele especificamente estava muito forte, tanto que eles ficaram completamente amedrontados. Os discípulos temeram pela vida, acharam que eles iriam morrer. Mas quando nós aqui em terra firme, fora da tempestade, olhamos para a história, vemos que existiam alguns motivos pelos quais os discípulos não precisariam estar com tanto medo como eles estavam. Primeira coisa, eles tinham a promessa de Jesus de que eles chegariam do outro lado. Porque Jesus falou assim: olha, vamos passar para o outro lado do mar, da Galileia. Vamos lá para a terra dos Gerazenos. Então Jesus havia dito que eles iriam para lá. Segundo, Jesus estava com eles dentro do barco. Terceiro, e esse terceiro motivo talvez foi o que mais incomodou os discípulos quando eles descobriram. Além de Jesus estar no barco, no meio da tempestade, ele estava tranquilo. Ele estava tão tranquilo que a Bíblia diz que ele estava dormindo na popa do barco com um travesseiro. Esse detalhe bíblico para mim é surpreendente, né? Ele não estava só dormindo, ele tinha um travesseiro com ele lá. E quando os discípulos que estavam tentando vencer a tempestade, jogando água para fora, tentando colocar o barco no prumo, não tinha tecnologia que tem hoje, não tinham os recursos que nós temos hoje, era o trabalho braçal mesmo. Quando eles descobrem que Jesus não estava ajudando, a reação deles foi acordar Jesus, falar assim: mestre, nós estamos morrendo, o senhor não se importa? O senhor vai continuar aí, dormindo? Olha a situação do jeito que está todo mundo ajudando, está todo mundo tentando vencer a tempestade, e o senhor vai continuar aí? Jesus coloca-se em pé na popa do barco, deixando o sono de lado. As mesmas mãos que criaram o mundo são as mãos que se levantam, e Jesus diz: acalma, emudece. E na mesma hora fez-se grande calmaria. As situações, depois de duas palavras de Jesus, se tornam antagônicas. O que parecia com morte no meio do temporal, agora representava em tranquilidade, paz. Aquilo que atormentava, agora já não atormenta mais. O problema que estava cegando a esperança dos discípulos, agora se torna um horizonte sereno. Não tinha mais temporal. Jesus faz o milagre e ele deixa claro, na fala sequente, de que o maior perigo não era o vento nem as ondas, mas a incredulidade no coração dos discípulos. Esse medo decorrente da incredulidade que eles estavam vivendo levou-os a questionar se Jesus de fato se importava. Os discípulos sabiam que Jesus tinha autoridade para perdoar pecados, expulsar demônios, realizar curas. O que não estava evidente ainda para eles era o poder de Jesus sobre a natureza. Ele fala, o vento e o mar lhe obedecem. Naquele momento, o que Jesus ressaltava aos discípulos é que eles não tinham motivos para temer, porque o próprio Cristo estava no controle de toda a situação. Quando tudo parece dar errado, quando não existe uma saída, quando você se sente apertado, oprimido, abatido pelas situações que estão à sua volta, lembre-se que Jesus é aquele que pode dizer para o seu problema: acalma-te, emudece. Há muitas vezes na minha vida
quando eu me deparo com problemas que parecem maiores do que eu, quando eu tenho vontade de me desanimar, de desistir, de abandonar. Eu sempre tenho feito essa oração para Jesus e pedido assim: Senhor, no passado o Senhor acalmou tempestades, e agora eu estou no meio de uma tempestade, e eu estou no meio de problemas. Senhor, levanta as tuas mãos e diga para os meus problemas: acalmem-se, emudeçam. Faça da minha vida agora uma grande bonança, como foi lá no passado. O Senhor fez milagres no passado e pode fazer hoje. As tempestades que estão à nossa volta podem nos levar a sucumbir, se nós esquecermos que Jesus está do nosso lado, que Ele luta por nós, que Ele nos acompanha, que Ele nos guarda. No meio da tempestade, Jesus testa a minha fé, testa a minha compreensão do amor dEle. Eu não estou dizendo que Jesus é o causador das tempestades. Eu estou dizendo que há uma permissão divina para que as tempestades aconteçam, para que elas apareçam, para que elas surjam, para que a gente enfrente-as. Nós podemos ter certeza, assim como foi com os discípulos, Ele vai do nosso lado. Jesus, neste milagre, marca a sua vitória sobre problemas. Nenhum problema é maior do que Jesus. Nenhum problema vence a força de Jesus. Se é o mar, Ele manda o mar parar. Se é o vento, Ele manda o vento parar. Eu não estou dizendo com isso que Jesus vai resolver os seus problemas do jeito que você acha que Ele tem que resolver. O que eu estou dizendo é que Jesus, quando acalma as tempestades, Ele pode dar paz ao seu coração, ainda que você tenha que enfrentar ventania, ainda que você tenha que enfrentar um mar revolto. Ele pode te dar alegria de viver, mesmo quando as situações são adversas. Esse conceito de que eu só posso ser feliz quando tudo está bem, é um conceito que não tem sentido no mundo no qual nós vivemos. Porque um telefonema, uma mensagem, uma conversa, vem uma notícia terrível para você e o temporal se arma. A tempestade está lá, instalada na sua trajetória, na sua vida. Temos momentos felizes? Claro que temos. Vivemos esses momentos felizes? Vivemos. Mas na nossa trajetória também nos acompanham os momentos tristes. Temos o sorriso e temos as lágrimas. Jesus pode devolver para você o sono. Ele pode restaurar a esperança no seu coração, devolver a alegria, levantando as mãos e dizendo para o problema: calma, emudece. Ele vai te dar tranquilidade para continuar a sua trajetória da forma que você precisar, na forma que você tem. Mas Ele não te abandona. Ele cuida de você. O segundo milagre foi a possessão demoníaca. Jesus chega com seus discípulos na terra dos Gerazenos. E rapidamente um endemoniado articulado se aproxima dele. Nessa história, vemos basicamente 3 forças agindo em diferentes situações: Satanás, o povo e Jesus. Vamos tentar dividir essa história em 3 lados, porque essas mesmas 3 forças, Satanás, o povo e Jesus, continuam operando em nosso mundo, na vida das pessoas. Ora positivamente, ora redentivamente, e algumas vezes alguns desses elementos de forma negativa. Vamos ao primeiro elemento dessa história, Satanás. Quando vemos a forma como aquele homem estava,
encontramos ali um exemplo daquilo que o diabo quer fazer na vida de qualquer pessoa. Os demônios que tomavam conta da vida daquele homem, ou espíritos imundos, estavam realizando a obra da qual o mal está destinado a fazer no nosso mundo: matar, roubar e destruir. Levar as pessoas ao afastamento de Deus, conduzi-las no aprofundamento do pecado, repetir ao seu ouvido de que é um caso perdido, que não tem solução, foi longe demais. Os espíritos que tomavam a vida daquele homem o levaram ao buraco. Agora, entenda uma coisa: o diabo, Satanás, ele é astuto, é esperto, é poderoso. Portanto, não brinque com ele. Não ache que ele é inofensivo. Não pense que você é mais esperto ou mais esperta do que ele. Ele é real. Satanás, ele marca a nossa principal batalha neste mundo. Nós não lutamos contra outras pessoas. Nós lutamos contra principados e potestades. Essa é a nossa luta. Essa é a força que opera para nos levar ao abandono de Deus. E infelizmente, de maneira imprudente, eu vejo muitas pessoas subestimando Satanás. Subestimando ele em diferentes áreas. Eu não estou dizendo que você tem que ter medo dele, não. Porque se o Senhor é por você, ninguém poderá ser contra você. A grande questão é quando você solta das mãos do Senhor e tenta enfrentá-lo sozinho. E tenta lutar com as suas forças, com as suas habilidades, com o seu conhecimento, com a sua inteligência, com os diplomas que você conseguiu. Isso aí para ele não é nada. O que ele fez na vida daquele homem é exatamente o exemplo e modelo do que ele quer fazer na vida de qualquer pessoa. O que ele espera são brechas, são oportunidades. Qualquer fresta de porta que você deixar aberta na sua vida, ele vai forçar a entrada e vai entrar. Ele se acampa. A diferença entre Satanás e Jesus é que Jesus está à porta e bate, e ele entra quando você abre a porta. Satanás não, ele vem e arromba a porta. Agora, se Jesus for a porta da sua vida, ele não tem força para arrombar. Se você não usa Jesus como porta da sua vida, está fácil para ele entrar. Portanto, não subestime o mal, não subestime as potestades, não subestime as potestades, porque elas são reais. Ainda que você não veja, mas a obra delas está perceptível na sociedade, na vida das pessoas, na situação da qual nós estamos hoje. Não tem como negar. Esses espíritos imundos representam o diabo, que é como um leão faminto que anda à nossa volta rugindo, pronto para nos devorar. A possessão havia tirado tudo da vida daquele homem: seu lar, seus amigos, sua família, a decência, porque a Bíblia diz que ele andava nu no cemitério, o domínio próprio, porque vivia como um animal, gritando, se autoflagelando, selvagem, ameaçando as pessoas, sem paz de espírito e sem propósito de viver. Essa é a primeira ação que vemos, o primeiro agente dessa história, Satanás. E o que ele quer fazer na sua vida, e o que ele pode fazer na sua vida. O segundo agente que vemos aqui é a sociedade. As pessoas, que diante de pessoas problemáticas, não se sente capaz de cuidar, de amparar, de proteger, e o que faz? Isola, coloca sob vigilância,
prende, amarra esse homem aí. E algumas vezes o amarraram. Mas diz a Bíblia que os grilhões e as cadeias que foram colocadas sobre ele eram despedaçadas. Então era a sua força. Ele arrebentava tudo, ele destruía tudo. As pessoas, a comunidade, a sociedade não era capaz de lidar com o problema do pecado e com o problema do diabo. E isso acontece também hoje. Não sabemos como lidar com Satanás, porque nós não temos solução. Não há nada que nós consigamos fazer para vencer o mal, a não ser reforçar a nossa dependência do Senhor, a não ser recorrer àquilo que Deus é, para que Ele nos dê forças, e assim consigamos resistir. O terceiro agente dessa história, obviamente, é o próprio Cristo. É o nosso Salvador. Ele foi para o outro lado do mar da Galileia, segundo o relato bíblico, apenas para encontrar-se com aquele homem. Não tem uma outra agenda de Jesus lá. Tanto que ele vai, o milagre acontece e ele volta. Jesus enfrentou a tempestade para alcançar aquele homem. Há até a conjectura de alguns estudiosos bíblicos de que provavelmente os demônios foram quem causaram a tempestade no meio da madrugada. Era possível que Satanás estivesse tentando destruir Jesus, ou pelo menos querendo impedir que ele chegasse do outro lado para encontrar aquele homem. Mas veja, que quando Jesus chega do lado de lá, ele não apenas foi ao encontro, mas como ele também permitiu que o endemoniado falasse com ele. Segundo Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus veio para buscar os que estavam perdidos e trazê-los de volta à comunhão. O homem que falou com Jesus, o endemoniado, estava sob o domínio de uma legião. Nos tempos do Império Romano, provavelmente os tempos que Jesus estava aqui, legião era um nome dado para o agrupamento de 6.000 soldados. Em outras palavras, quando o endemoniado se identifica a Jesus e diz que era a legião que estava lá, estamos falando de 6.000 demônios que haviam tomado conta da vida de uma única pessoa. Por isso que ele estava do jeito que estava. Por isso que ele estava atordoado do jeito que estava. Mas presente lá, diante do Salvador, o endemoniado tinha uma solução. Veja que Jesus poderia mandar os demônios que lá estavam para onde ele bem desejasse, para o abismo, para qualquer outro lugar, mas a legião pede para que Jesus os autorize a irem e tomarem conta dos porcos. Veja só que interessante, quando os demônios pedem a Jesus para irem para os porcos, isso significa que os demônios não sabiam o que Jesus iria fazer. Há aqui um indicativo. Satanás só conhece os planos de Deus se o próprio Deus lhe revelar. Satanás não é onisciente. Satanás não sabe o que Deus vai fazer. O que ele tem são informações que ele vai coletando. São dados daquilo que ele percebe, da análise, da avaliação que faz. Eu estou dizendo isso para você, porque não há qualquer evidência na Bíblia de que Satanás seja capaz de ler
a mente de Deus e nem lê a mente dos cristãos. Ele não sabe o que você está pensando. Ele não consegue entrar nos seus pensamentos. Ele não consegue fazê-lo pensar. Portanto, quando eles pedem autorização de Jesus para irem para os porcos, eles estavam demonstrando que naquela relação quem mandava era Jesus. Quem tinha autoridade era o próprio Jesus. Não eram eles que estavam no controle de tudo. Há um outro pedido nessa história. Os cidadãos, depois da morte dos porcos, pediram para Jesus ir embora. E o homem recém-liberto pediu para seguir Jesus. Desses 3 pedidos, os demônios irem para os porcos, o segundo pedido de Jesus ir embora da cidade, e o terceiro pedido do homem endemoniado seguir Jesus, Jesus atende 2, que é autorizar a ida para os porcos, que foi ir embora da cidade, mas ele pediu que o endemoniado ficasse. Por que Jesus permitiu que os demônios fossem para os porcos? Eu tenho algumas ideias aqui. Primeiramente, Jesus estava provando a todos os espectadores que o milagre da libertação havia de fato acontecido. Não foi só ver o homem sentado, vestido em perfeito juízo, mas a morte dos porcos representava um sinal visível de que aquele homem estava transformado. A morte dos porcos garantiu para aquele homem endemoniado antes de que os espíritos imundos haviam o deixado de fato. E terceira coisa, evidenciou que para Satanás um porco tem o mesmo valor de um homem. Por isso ele troca: Jesus, vamos sair do homem, mas deixa a gente para o porco. Em realidade, Satanás havia transformado aquele homem num porco. E isso estava visível. Por isso Jesus autoriza: vamos lá para os porcos. Era um sermão didático e explícito que Jesus estava deixando claro. A força do mal, a tragédia do mal, e que a consequência do mal é a morte. Paulo diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Salário é tudo aquilo que você recebe em troca de alguma coisa que você fez. Um outro sinônimo para a palavra salário seria recompensa. Você faz algo e a recompensa daquilo que você faz é o seu salário. Quem peca tem como recompensa a morte. A consequência do pecado é a morte. E o que Jesus estava mostrando ali era exatamente: o mal resulta em morte. Naquele estado, a morte dos porcos, mas representava a morte. Depois de matar os 2.000 porcos, os cidadãos então pedem para Jesus: vai embora porque está dando prejuízo. E Jesus não atende o terceiro pedido para que aquele homem seguisse a ele, porque Jesus tinha um objetivo. Ao ficar lá, aquele homem permaneceria como um fiel testemunho do poder e da graça de Cristo. Por isso ele não podia ir embora. Jesus tinha que ir, mas ele tinha que ficar lá. Ele era de lá, ele vivia lá. As pessoas o conheciam pelos transtornos que ele tinha. Por isso Jesus o planta lá. E eu não tenho dúvidas de que o testemunho da vida daquele homem alcançou muitas pessoas na terra dos Gerazenos. Lembre-se que os Gerazenos, eles não eram judeus, eram gentios. E ele foi um missionário naquele lugar. Nesse segundo milagre, Jesus é aquele que tem poder sobre o mal e os demônios. Terceiro milagre.
Jesus cura uma mulher que estava atormentada por uma hemorragia. Aquela senhora sofria de algo aparentemente incurável e que a destruía lentamente. Provavelmente ela sofria muita dor e pressão, uma pressão emocional que consumia as suas forças dia após dia. Os recursos que ela tinha foram todos destinados para tentar resolver o problema da sua hemorragia. E no instante da história que nós a encontramos aqui no Evangelho de Marcos, ela já não tinha mais dinheiro, ela já não tinha mais recursos, já não tinha mais de onde tirar dinheiro. Havia um outro fardo sobre as suas costas. Pelo fato do seu fluxo de sangue, segundo o livro de Levíticos, aquela senhora encontrava-se cerimonialmente impura, o que limitava grandemente sua vida religiosa e a sua vida social. Esse era o quadro. Mas o que acontece nessa história é que aquela mulher trocou 12 anos de enfermidade por menos de 1 segundo de fé. E a troca valeu a pena, porque pela sua disposição, pela sua entrega, ela foi curada. Jesus opera o terceiro milagre, e este milagre basicamente se interpõe entre 2 milagres. Ele não estava no prescrito de Jesus, não estava no plano aparente de Jesus. Mas para aquela mulher, o encontro com Jesus foi libertador. O encontro com Jesus foi restaurador. O encontro com Jesus foi transformador. E esta cena do milagre da mulher, ela traz consigo alguns contrastes. Veja só, Jairo era um líder importante da sinagoga. E este milagre da mulher acontece porque Jesus estava indo para a casa do Jairo. Ele estava indo atender alguém que era importante. Diante do convite deste homem, ele segue o caminho para encontrar-se com a filhinha dele, que estava muito doente. E então surge uma mulher anônima na história. Nós nem sabemos o nome dela. A Bíblia não traz nenhuma descrição mais. Só conta isso, que ela estava lá, tinha um fluxo de sangue, tocou Jesus. Veja, nessa história, que Jesus recebeu e ajudou ambos. O importante líder da sinagoga e a anônima. Isso mostra de que não existe distinção de pessoas diante de Deus. Estamos todos em igual situação. Jesus não separou um do outro. A mesma atenção que ele deu para o Jairo foi a atenção que ele deu para aquela mulher. Há um provérbio italiano muito interessante que diz assim: no fim do jogo, peões e reis voltam para a mesma caixa. E era isso que Jesus estava evidenciando ali. Aquela mulher foi atendida pelo Senhor, porque Jesus olha para aqueles que são oprimidos. Jesus olha para os pequeninos. Jesus olha para aqueles que sofrem. Ainda que o olhar da humanidade esteja muitas vezes cegado aos problemas e às mazelas, o olhar de Jesus nunca se fechará. A igreja se movimenta para ajudar as pessoas. Temos a nossa ação solidária adventista, temos a nossa agência de desenvolvimento e recursos assistenciais.
e o trabalho de inúmeras pessoas que estão tirando de si para ajudar aqueles que precisam, que estão fazendo o máximo possível para aliviar o sofrimento das pessoas. Jesus olha para todos, e por isso é papel da igreja, é papel dos cristãos, agirem como Cristo agiu. Ele se interessou pelo chefe da sinagoga, da mesma forma que interessou-se pela mulher anônima, que já não tinha dinheiro, já não tinha mais nada, mas que estava ali, diante do Senhor. Aquela mulher, diante de todos os argumentos e desculpas, pela fé, ela se aproximou de Jesus. E como é que era a fé dessa mulher? Era uma fé fraca, era uma fé tímida e, chego a dizer, uma fé um tanto supersticiosa, porque ela imaginava que se tocasse na veste de Jesus, ela seria curada, seria liberta. Nem todos têm o mesmo nível de fé, mas Jesus responde a todos, independentemente de fé, do tamanho que seja. Havia muitos naquela multidão que estavam tocando em Jesus. Haviam muitos naquela multidão que estavam esbarrando em Jesus. Não foi apenas aquela mulher que tocou na roupa de Jesus. Outros também tocavam. Tanto que, quando Jesus para no caminho e fala assim: quem me tocou? A reação dos discípulos é assim: Senhor, não faz essa pergunta, porque está todo mundo tocando. A rua é apertada, está todo mundo andando junto, é a multidão te seguindo. Jesus falou assim: não estou falando de esbarrar, porque esbarrar em Jesus é uma coisa, crer nele é outra coisa. E foi neste momento que a mulher, consciente do que havia acontecido nela, tremendo como nós vimos, ela se anunciou: Jesus, fui eu que toquei, fui eu a responsável por isso. E ela sabia que dentro dela a cura já tinha acontecido. Dentro dela a cura já havia operado. Veja que interessante, um detalhe dessa história. Algum tempo depois, quando Jesus já estava na cruz, os soldados ali embaixo começaram a jogar sortes para ver quem ia ficar com a roupa de Jesus. Estavam disputando. A mesma roupa que os soldados disputavam e que não estava fazendo nada com eles, foi a roupa que curou 12 anos de hemorragia daquela mulher. As roupas de Cristo sem fé são apenas panos. Agora, a roupa de Cristo associada à fé significou a cura. Por que Jesus tornou pública essa cura? Por que Jesus tornou evidente aquilo que havia acontecido? Ele estava andando, ela relou, ele sentiu que saiu o poder, alguém foi curado, ele podia continuar o caminho dele. Ele continuava e seguiria até a casa do Jairo, mas ele para. Ele chama a atenção daquela mulher. Ele desperta a reação das pessoas que estavam à volta dele para aquilo que havia acontecido, porque mais ninguém sabia, a não ser Jesus e ela. Mais ninguém, mas ele para e faz questão de trazê-la àquele diálogo. Eu penso em algumas coisas. Jesus nunca quis ser apenas um curandeiro, alguém que veio para ficar curando as pessoas. As multidões vinham para receber cura. É verdade que na época de Jesus haviam muitas pessoas interessadas na cura do Cristo e não no Cristo da cura. E aqui, diferentemente da matemática, a ordem dos fatores altera o produto. É o Cristo que opera milagres e não os milagres operados pelo Cristo. Por isso ele para, porque ele não queria apenas curar aquela mulher, mas ele queria ser o salvador daquela mulher.
ele estava interessado numa relação de proximidade com aquela mulher e não apenas uma relação de troca de benefícios. Você veio, tocou na minha veste e foi curada, ganhou, recebeu uma bênção, fica com a bênção e vai embora. Jesus falou: não, peraí, quem que recebeu a minha bênção? Quem foi que me tocou? Fui eu, Jesus, é com você eu quero falar. Ele para falar com ela, e quando Jesus para falar com ela, ele chama de filha. Vejam essa proximidade. Filha. Depois de chamá-la de filha, ele a envia de volta para casa com uma bênção de paz. Não era só cura, era um relacionamento. Jesus também parou para que ela tivesse oportunidade de dar testemunho e glorificar o Senhor, porque Jesus é aquele que tem poder sobre toda e qualquer enfermidade. Jesus é aquele que pode cicatrizar qualquer ferida, mesmo aquela que não estanca nunca, mesmo a hemorragia de 12 anos. Há um tempo atrás, eu fazia uma semana de oração, e a gente tinha uma caixinha de pedidos de oração, onde as pessoas escreviam seus pedidos. E eu me deparei com um pedido que não foi possível não chorar. O pedido dizia assim: pastor, não aguento mais viver. A morte, para mim, é a melhor saída. Preciso de ajuda. Então vamos conversar com ela. Uma história complicada. Traumas, feridas profundas. E muitas vezes eu, como pastor, quando deparo com problemas, eu me sinto tão pequeno e penso assim: o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Que palavra eu posso dizer que vai resolver? Que construção fraseal posso eu dar a essa pessoa diante do problema que ela está me apresentando? A única coisa que eu tenho para fazer e que resolve é apresentar o meu amigo Jesus. Nesse terceiro milagre, ele é aquele que tem poder para cicatrizar qualquer ferida. E eu comecei com ela uma campanha de oração e de conversas. E ela foi pouco a pouco apaixonando-se por Jesus, entendendo o amor de Jesus, foi batizada em nome de Jesus. E eu perdi o contato com ela. Anos depois, eu estava na mesma cidade que ela morava, com um amigo pastor dirigindo o carro, e aí ele parou o carro no semáforo vermelho, e olhando as pessoas que estavam atravessando a rua, assim, nós conversando, eu vi uma pessoa, e eu falei assim: eu sei quem é essa mulher aí, é essa da história, do trauma, da vontade de morrer. Ela me abriu os problemas dela, de abuso sexual, terríveis. Histórias horríveis estavam no seu passado. Ainda que a justiça humana já tivesse tomado todas as providências, o buraco existencial continuava lá. E eu falei para esse meu amigo assim: você acha que eu conheço essa mulher aqui? Abri o vidro e falei o nome dela, fulana. E ela olhou e falou assim: oi pastor. E eu falei: encosta o carro aqui, eu vou lá falar com ela. Saí do carro, ele saiu, e quando o farol abriu, encostou na frente, eu fui conversar com ela. E propositalmente conversei fora do carro, porque eu falei: talvez ela fique inibida, porque eu queria fazer uma pergunta para ela. E eu perguntei assim: e aí, como é que você está? Ela falou assim: não pastor, eu estou bem, eu estou feliz pastor, eu estou na igreja, eu estou seguindo os caminhos do Senhor, a minha vida mudou completamente depois do encontro que eu tive com Cristo. Ele me deu paz, pastor. E eu fiz uma outra pergunta, eu falei assim: e aquele problema do passado ainda dói? Ela falou assim: não pastor, não posso dizer que eu esqueci, mas deixou de doer. É isso, é o Jesus que cicatriza. Você tem cicatrizes no corpo? Elas lembram de algo que um dia doeu,
mas que hoje já não dói mais, porque está cicatrizado. Aquela mulher não tinha cicatrização, mas Jesus deu a ela a cicatrização. Ele pode curar qualquer ferida. Quarto milagre: Jesus tem poder sobre a morte. Não foi fácil para Jairo pedir publicamente que Jesus o ajudasse. Por ser um líder da sinagoga, ele sabia que outros líderes da sinagoga se opunham a Cristo e que provavelmente não aprovariam essa atitude. Jairo sabia que aquilo que Jesus estava ensinando, aquilo que Jesus estava fazendo, havia provocado a ira dos escribas e fariseus, e muitos deles provavelmente eram amigos de Jairo. Porém, como tantas outras pessoas que se aproximavam de Jesus, Jairo estava desesperado. Ele preferia perder os amigos a perder sua filha. Ele preferia ser mal visto pelos líderes religiosos a ter sua filhinha depositada na terra numa urna fúnebre. Aparentemente, nessa história, podemos até pensar que Jesus estava atrasado. Olha o que diz a Bíblia, Marcos 5, 35 e 36. Enquanto Jesus ainda falava, em outras palavras, ele estava falando com a mulher que havia acabado de receber a cura. Enquanto ele estava falando, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Sabe por quê? Porque Deus nunca se atrasa. Jairo poderia ter pensado assim na hora: se não fosse essa mulher, Jesus teria chegado na minha casa a tempo. Tanto que o conselho das pessoas vai ser: deixa Jesus para lá, a menina já está morta. Não deu. Jairo esperava a mesma cura que a mulher com hemorragia havia acabado de receber, mas Jesus tinha planejado uma ressurreição para fazer. Por isso ele nunca se atrasa. Quando ele chega na casa de Jairo, diz a Bíblia que lá já tinham pranteadores. É um costume da época, gente que ficava lá chorando. A casa estava num alvoroço pela tristeza. Uma menina de 12 anos. Jesus vê toda aquela confusão literal que estava acontecendo, e diante do choro, ele fala assim: por que vocês estão chorando? A menina não está morta, mas ela está dormindo. E se você olhar o relato bíblico, depois que Jesus fala isso, as primeiras palavras do versículo 40 diz assim: e riam-se dele. Estavam chorando há 10 segundos atrás. Jesus fala que a mulher não está morta, mas está dormindo, eles começam a rir. Jesus então pede que todo mundo saia de lá, e ficou apenas ele e os que foram com ele. Ele entra no quarto e diz assim: Talita cumi. 2 palavras. No primeiro milagre, quando ele acalma a tempestade, ele também falou 2 palavras: calma, emudece. E o milagre aconteceu. Agora, Jesus encerra a sequência de 4 milagres também com 2 palavras: Talita cumi, que quer dizer: menininha, levanta. Aquela garota não apenas ressuscitou, como ressuscitou curada, porque ela pôs-se em pé, começou a andar, e Jesus falou assim: dá comida para ela. Ela que não levantava, agora estava levantando. Ela que não andava, agora estava andando. Não foi apenas a ressurreição, mas foi a cura.
porque ela não ressuscitou com a enfermidade que tinha, ela ressuscitou livre da enfermidade. No quarto milagre, Jesus é aquele que tem poder sobre a morte. Ele pode e trará de volta à vida qualquer coisa. Basta que você o aceite. Esses 4 milagres são milagres que Jesus pode fazer agora. Está passando por uma tempestade? É um temporal que se armou? São problemas que estão lhe assaltando? Jesus pode acalmar. Ele tem poder sobre os problemas. Segundo milagre, Jesus expulsa o demônio da vida daquele homem, dizendo que ele tem poder sobre o mal. Você não precisa ser marionete do diabo, você não precisa ser manipulado pelo inimigo. Você foi feito pelo Senhor, você foi criado por Deus, e é nas mãos dele que sua vida terá sentido, e ele pode fazer esse milagre agora. Está o diabo lançando dardos inflamados contra a sua vida? Jesus pode blindar a sua existência e fazer com que esses dardos inflamados que ele lança contra você se tornem sem força, inócuos. Terceiro milagre, Jesus cicatriza uma hemorragia. Ele tem poder para curar toda e qualquer ferida, sejam as feridas físicas, sejam as feridas emocionais, sejam os traumas. É alguém que você confiava e te decepcionou, é alguém que você amava e fez algo terrível com você, e todo dia quando você vai dormir, apaga a luz do quarto, aquela cena volta viva à sua memória, te atormenta, te perturba, te cansa. Eu estou dizendo, Jesus tem poder para cicatrizar essas feridas. Não estou dizendo que você vai esquecer, a exemplo daquela história que eu acabei de te contar. Eu estou dizendo que Jesus pode fazer com que a ferida se feche, a hemorragia pare. Isso não te incomode mais. Quarto milagre, Jesus é aquele que tem poder sobre a morte. Eu creio que um dia Ele vai voltar e vai trazer de volta à vida aqueles que já descansam. Eu tenho pessoas queridas na minha família que já estão no seu descanso. Maior do que a dor é a esperança do reencontro. Mais do que as lágrimas é a expectativa de que Jesus colocará um ponto final na morte. Jesus tem poder sobre a morte, hoje e no futuro. Arquimedes estava muito entusiasmado com a descoberta da alavanca, e ele disse o seguinte: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo. Ele entendia que com uma alavanca ele poderia movimentar tudo, pela força que era multiplicada na alavanca. Anos depois de Arquimedes dizer, dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo, apareceu um homem que revolucionou o tempo, que revolucionou a sociedade, um homem que escreveu 14 dos 27 livros que temos no Novo Testamento, Paulo. Esse homem chegou à Baía de Siracusa como um prisioneiro, na mesma Baía de Siracusa onde Arquimedes disse, dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Lá estava o homem que havia descoberto a alavanca, o ponto de apoio, no qual o mundo poderia ser movimentado. Ele chega à Baía de Siracusa não como um rei, não como um sábio, não como alguém para ser escutado, mas alguém para ser julgado e condenado. No seu discurso de defesa, Paulo apresenta Jesus Cristo como o centro de tudo, a pedra angular que foi rejeitada pelos homens.
e que era o ponto de apoio do qual toda a vida pode se movimentar. Quando a lógica se quebra, quando os milagres acontecem. Eu estou aqui pregando para você hoje, abrindo o meu coração. Eu creio que os milagres que Jesus realizou no passado são milagres que Ele pode realizar na sua vida hoje. Se eu não cresce nisso, eu não estaria aqui. Eu não viria para cá. Eu não ficaria essa semana inteira longe da minha família. É uma alegria estar aqui com vocês, mas deixá-las não é fácil. Mas eu faço isso porque eu creio no Cristo que eu prego. Porque se eu não cresce, tudo isso não valeria nada, não teria nenhum sentido. Eu creio que o Cristo que nós seguimos é o Cristo vivo, e que pode fazer um milagre na sua vida agora, hoje, nesse momento, nesse instante. Qual milagre você precisa? Quantos milagres você precisa? Ele pode acalmar a tempestade, Ele pode te proteger do mal, Ele pode cicatrizar as feridas e pode ressuscitar qualquer coisa. Mas para isso, você precisa crer. O poder de Deus agirá sobre a sua vida na medida que você se dispõe a crer, se entregar e se colocar totalmente debaixo da graça de Cristo. Ele te ama, Ele se importa e Ele vai até as últimas consequências por você. Nós vamos ouvir uma música agora. Eu quero mais uma vez, durante esta música, falar com você que está nos acompanhando, diferentes lugares. Este apelo funciona para quem está acompanhando ao vivo, porque depois o chat fica desativado, não dá para você entrar mais. Mas o link para a sua decisão continua aberto. Se você hoje entendeu o amor de Cristo, se você entendeu hoje o amor e a bondade do Senhor em vir a esse mundo para te resgatar, e é o seu desejo responder afirmativamente ao amor do Senhor, preencha o nosso formulário com a sua decisão de ser batizado, de ser batizada. O batismo inaugura uma nova vida. O batismo estabelece o rumo que daremos para a nossa existência. Agora, você que já foi batizado, você que já entregou a vida para o Senhor Jesus e que na trajetória necessita de milagres, escreve aí no chat: eu creio que Jesus pode realizar milagres. Só coloca assim: eu creio. Nós vamos continuar orando por você, pela sua decisão, pela sua entrega. Escreve aí: eu creio. E se você precisa ser batizado, preencha o formulário. Nós vamos orar por você, entrar em contato com você, para que muito em breve aconteça a sua decisão, esse selamento ao lado do Senhor, daquele que não falha, daquele que fez milagres no passado e faz milagres hoje. essa vontade de contigo me encontrar, de te dizer como sofri e admitir o quanto errei. Todo esse tempo que eu passei tão longe aqui a perecer. Não poderia imaginar que o meu passado tu pudesses esquecer.
Tu sempre estavas junto a mim e esperavas que eu pudesse retornar e te encontrar. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão, e nos teus braços como um rei eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo como na primeira vez, porque me amas. Eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão, e nos teus braços como um rei eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo como na primeira vez, porque me amas. Eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair. Me deste a vida, me deste abrigo, como na primeira vez, porque me amas. Eu não entendo, eu não quero mais sair, não quero mais sair. Não quero mais sair. Hoje à noite, não sai mais debaixo da graça e da bondade do Senhor. Fecha os olhos, vamos orar. Pai nosso, Deus querido, obrigado porque o Senhor esteve conosco. Eu te agradeço pela mensagem que veio da tua palavra, que ela continue alcançando e falando aos nossos corações, mesmo depois que essa transmissão se encerrar. Pai, o Senhor conhece o coração de cada pessoa e de cada vida. Por isso, alcance a todos.
prepara-nos para o dia da tua breve volta. Mas enquanto o dia não chega, que esses milagres se façam reais em todos nós. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.